Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 2 Reis. Então, na Velha Aliança, na Primeira Aliança, né, a gente fala que é o Velho Testamento, alguns dizem isso. No 1 Reis, capítulo 1. Hoje é o dia 222 da nossa leitura. E eu estou gravando esse vídeo ao vivo. Geralmente eu gravo e deixo depois lá no canal. Hoje eu estou fazendo diferente. Se você então está aí ao vivo acompanhando aqui, então ouça aqui a nossa leitura. E se você perdeu algum dia dessa leitura, fica comigo até o final. Eu vou te dar acesso à leitura de todos esses 222 dias de leitura das Sagradas Escrituras. Capítulo 1 de 2 Reis, versículo 1, vai falar que depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo do terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias de Tisbe: vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você nunca mais se levantará da cama aonde está, certamente morrerá. Então Elias partiu. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que voltaram tão depressa? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que enviou seus homens para consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Como era o homem que lhes anunciou essa mensagem? Perguntou o rei. Eles responderam: vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro. Era Elias de Tisbe, exclamou o rei. Em seguida enviou um capitão do exército com 50 soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. O capitão lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Elias respondeu ao capitão: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e os 50 soldados. Então desceu fogo do céu e matou todos eles. O rei enviou outro capitão com 50 soldados e o capitão disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Elias, porém, respondeu: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados novamente. Desceu fogo do céu e matou todos eles. Pela terceira vez o rei enviou um capitão com 50 soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte, ajoelhou-se diante de Elias. Implorou: ó homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida desses seus 50 servos. Sabemos que desce fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães e seus grupos de soldados, mas agora peço que poupe minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Assim Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei:
Assim diz o Senhor, porque enviou o mensageiro a consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrom? Acaso não há Deus em Israel? Por isso você nunca mais se levantará da cama aonde está, certamente morrerá. Então Acasias morreu conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que o seu irmão Jorão foi o seu sucessor. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Capítulo 2, 2 Reis, do dia 222 da leitura. Hoje um dia típico, estou dividindo com você aqui que está ao vivo junto comigo. Se quiser já deixa aqui seus comentários e sua pergunta. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou a ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: Diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário, não será atendido. De repente, eu gosto do de repente, né? De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: Meu pai! Meu pai! Você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: Aonde está, Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: Nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar
o seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou algum vale. Não enviem ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, envie os homens. E os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó, quando eles voltaram e disse: não lhes falei que não fossem? Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: traga-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente, que abastecia a cidade com água, e jogou o sal. E disse-lhe: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade que começou a zombar dele. Vai embora, careca! Vai embora, careca! Gritavam. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo e, por fim, voltou a Samaria. Capítulo 3, segundo Reis. Estamos aí indo para o final da leitura diária de hoje. Versículo 1 diz: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal, que o seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas, costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria, reuniu o exército de Israel. No caminho enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu: claro que sim. Meus soldados são seus soldados. Os meus cavalos são os meus cavalos, são os seus cavalos. Perguntou: que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom? Respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e seus soldados se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá. E os 3 exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram 7 dias pelo deserto, já não havia água para os homens e nem para os animais. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui só para permitir que o rei Moabe nos derrote? Então, Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel.
Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe. O rei de Israel, porém, disse: Vim procurá-lo, porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis só para entregá-los em suas mãos do rei de Moabe. Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: Assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e os outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água descendo desde o Edom. Em pouco tempo havia água por toda parte. Enquanto isso, o povo de Moabe soube que os 3 exércitos marcharam contra eles, e todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados a se posicionar ao longo da fronteira. Quando se levantaram da manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água. Para os moabitas, ela parecia vermelha como sangue. É sangue! Exclamaram. Os 3 exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Venha, o povo de Moabe, vamos tomar os despojos. Mas, quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou e os atacou, até que deram meia volta e fugiram. Os israelitas perseguiram até Moabe, avançando pelo território e derrotando Moabe definitivamente. Arrasaram as cidades, entulharam com pedras as terras de plantio, taparam as fontes de água e cortaram as árvores frutíferas. Por fim, só restou Kir-Arasete, com as suas muralhas de pedra, mas atiradores com fundas a cercaram e atacaram. Quando o rei Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espada numa tentativa de romper as linhas inimigas próximas do rei de Edom, mas fracassou. Então o rei de Moabe pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e ofereceu como holocausto sobre o muro da cidade. Por isso houve grande ira contra Israel, e os israelitas se retiraram e voltaram para a sua terra. E assim a gente encerra a leitura 222 em 2 Reis, capítulo 3. Se Deus assim permitir, iremos dar sequência, né, no próximo dia de leitura, no dia 223, ainda no livro de 2 Reis. Nós não vamos ler o livro todo, depois iremos para ler intercalado em outros livros. E eu quero então convidar você, que está aqui acompanhando, inclusive ao vivo, a fazer uma breve oração para nós encerrarmos mais esse dia de leitura. Querido Deus, maravilhoso Pai, Paizinho querido, nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça através das sagradas escrituras dessa leitura, para que haja fé em nós, em acreditar que o Senhor está guardando, protegendo e nos livrando de todo o mal, e conduzindo a nossa vida a termos um relacionamento com o Senhor de pai e filho. Tudo isso só foi possível porque o Senhor se revelou através de Jesus Cristo. Nele nós oramos, nele nós agradecemos,
não só pela obra salvífica, mas por revelar a nossa identidade e sabemos que nós somos filhos do Senhor. Queremos ser filhos obedientes, queremos que a Tua palavra seja introjetada dentro de nós, para nós vivermos de verdade, Pai, aquilo da qual o Senhor nos criou. Abençoe as pessoas que aqui estão acompanhando essa leitura. Guarde-as, proteja e que o Seu Espírito encha ela, Pai, a cada uma que está acompanhando essas leituras diárias. Nos fortaleça, Pai, para nós darmos continuidade e permita, Pai, que essa mensagem, essas leituras sejam gravadas e sejam compartilhadas com aqueles que ainda não te conhecem. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Obrigado, então, por você estar aqui, inclusive ao vivo, acompanhando. Ao final desse vídeo, né, eu vou subir depois, né, vai ficar gravado, e aí eu vou subir depois 2 cards. Você vai também acompanhar depois na descrição desse vídeo os comentários, o resumo de 2º Reis, e você acessa então a playlist desses 222 dias de leitura. Se você perdeu o dia de leitura anterior, você também vai poder clicar aqui em nenhum desses cards na tela. Você ainda não é inscrito? Clique na minha imagem no final do vídeo, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seus comentários, deixe o seu joinha, faça suas perguntas e mais do que isso, propague, convide as pessoas a participar dessa leitura. Bom, que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui no dia 223 da leitura. Até a próxima. Tchau, tchau.